Irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo de escatologia. Eu pedi para o Guimel colocar aí uma linha do tempo para que nós nos localizemos, né? Eu gosto desses auxílios gráficos para a gente poder saber onde a gente está, né? Na história aí. Então, no estudo de escatologia, nós já estamos bem avançados. A gente está quase no final, falta pouco para chegar no final. É claro que a gente não conseguiu ver cada detalhezinho da escatologia, mas a gente viu bastante coisa. Então, essa linha do tempo aqui é uma linha do tempo resumidinha, tá? Você poderia colocar mais detalhes aí, você poderia simplificá-la mais ainda. Essa é uma linha do tempo simplificada. No pequeno manual de doutrinas, que os irmãos têm acesso aí, né, do pastor Marcos, tem essa linha do tempo, só que ela está um pouco mais simplificada aqui. Que eu coloquei algumas informações adicionais à luz do que a gente já estudou também. Então, acompanhe aí comigo. Aqui, no século I, né, a gente tem a ressurreição de Jesus. Né? Isso mostra, isso marca aí, a partir do século I, a gente tem a era da igreja, a gente tem o início da igreja, a igreja passa a existir a partir desse momento, antes disso não existia igreja. Então, aqui nós entramos na era da igreja a partir da ressurreição de Jesus. Hoje nós estamos aqui, em 2024 nós estamos na era da igreja, certo? A Bíblia também chama esse período de os últimos dias, certo? É o período que fica entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda. É o que a Bíblia chama dos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias há 2000 e poucos anos aí, certo? O próximo evento escatológico que nós aguardamos, na nossa visão, na visão da nossa igreja, é o arrebatamento. Quando o arrebatamento vai acontecer, nós não sabemos, certo? É uma informação que nós não temos. Mas nós acreditamos aqui na nossa igreja que o arrebatamento é o próximo evento escatológico e o arrebatamento envolve a glorificação dos crentes que estiverem vivos instantaneamente, né? Num piscar de olhos seremos transformados todos, e envolve a ressurreição dos crentes que já morreram. Então, quem morreu daqui até aqui vai ressuscitar, vai ter o seu corpo glorificado e vamos subir todo mundo junto, certo? Então, aqui está o arrebatamento. Os irmãos veem lá, tem vários textos que indicam isso, mas um chave para isso é 1 Tessalonicenses 4. A partir desse momento, ou em algum tempo próximo disso, não dá para saber exatamente, é quando surge a figura do anticristo, que o Apocalipse chama de besta, né, a fera. Ele surge a partir desse momento. Ele se projeta como um líder mundial, ele se coloca ali como alguém que vai promover a paz em Israel, aquela coisa toda, e então nós entramos aí no período da tribulação. Aqui nessa linha do tempo não tem uma informação que a gente poderia adicionar aí, mas durante esse período da tribulação, se os crentes foram arrebatados aqui, onde que eles estão? Estamos no céu, certo? A gente está lá no céu. O que está acontecendo no céu? Bom, é possível que os crentes, enquanto a tribulação, enquanto a coisa está comendo solta aqui embaixo, enquanto o bicho está pegando aqui, é possível que os crentes lá em cima participem de dois eventos. Em primeiro lugar, o tribunal de Cristo, o Bema, pode ser que ele aconteça aí. A 1 Coríntios fala disso, sobre a avaliação que o Senhor Jesus fará de todos os crentes, do serviço deles, da performance dele como crentes. Não é um julgamento para salvação, é um julgamento esportivo, é um tribunal esportivo, é para avaliar, certo? Então, ali o recebimento dos galardões, tudo isso. Pode ser que esteja acontecendo aqui. O que a gente sabe que vai acontecer aqui, porque Apocalipse fala, é logo depois do Bema, ou se o Bema acontecer em outro momento, o que vai acontecer com os crentes enquanto eles estiverem aqui, é as bodas do Cordeiro. É o casamento de Jesus com a igreja, certo? Então isso está acontecendo lá. Então a gente vai estar lá comendo picanha celestial nas bodas do Cordeiro, bebendo suco de uva integral lá nas bodas do Cordeiro. A gente vai estar lá aproveitando enquanto o pessoal aqui embaixo vai estar sofrendo. Então por isso que é bom você se converter hoje, né? Porque você vai para o céu, vai comer e não vai passar pela tribulação. Isso se a nossa visão escatológica, o modelo que nós defendemos estiver certo. Por quê?
Porque existem aqueles que defendem que o arrebatamento acontece quando? Ao final da tribulação. E aí, se o arrebatamento acontecer ao final da tribulação, aí a gente está enrolado, porque aí não tem bodas do Cordeiro. Agora, né? Enquanto a tribulação está acontecendo, a bodas do Cordeiro fica para outro momento. Mas agora, a gente vai entrar na tribulação junto, e aí vamos perder cabeça, vamos sofrer, vamos junto aí, né? Então, mais ainda, né? Sofrer mais ainda, né? Mais ainda. Mas, na nossa visão, a visão dos pastores aqui da igreja, o arrebatamento acontece aqui, certo? Então, bodas do Cordeiro aqui em cima no céu, com a igreja, tribulação aqui embaixo. A tribulação, a gente poderia dividir ela em dois momentos, não está aqui na linha do tempo. Quais seriam esses dois momentos? Metade da tribulação é o momento de paz. É um momento de paz, é um momento onde o anticristo faz alianças, onde o terceiro templo é reconstruído, uma série de coisas acontecem em prol de Israel, na primeira metade. Na metade desse período, o anticristo manda parar os sacrifícios lá e ele comete a abominação desoladora, né? O abominável da desolação, que é o quê? É ele exigir adoração para si mesmo. E a partir desse momento é onde o bicho pega. Aí corre para tudo quanto é canto que não tem jeito. Aí o caldo entorna. Aí o negócio fica pior ainda. Que seria a segunda metade aqui da tribulação. Ao final da tribulação, o que acontece? Que aqui está representado por um cavalheiro, né, vindo num cavalo de guerra. Aí o que acontece? O retorno de Jesus. Jesus volta. Em que contexto Jesus volta? Os irmãos devem se lembrar. Ele volta num contexto militar. Ele volta para libertar Jerusalém. Jerusalém está cercada na batalha, numa batalha que tem um nome. Ela ganha o nome por causa do lugar onde ela acontece. Qual o nome dessa batalha? Armagedon, certo? Acontecerá ali na planície de Meguido. Ali. Então, vai acontecer a batalha aqui do Armagedon. Jerusalém cercada, vão conseguir entrar em Jerusalém, enquanto o bicho estiver pegando lá, vai acontecer de Jesus voltar, vencer os inimigos que estão em torno de Jerusalém, o Monte das Oliveiras vai se abrir para que o povo possa fugir ali, porque eles vão estar cercados, e então vai acontecer esse juízo aí do Senhor Jesus voltando. E quem volta com ele? A igreja, que a gente estava lá em cima, comendo, sem engordar, sem triglicérides, porque já está tudo com o corpo glorificado, não tem colesterol, não tem diabetes, pode comer numa boa, né? Não vai ter gula também, né? Então, é óbvio que a gente vai estar na nossa melhor forma. Eu, por exemplo, vou estar igualzinho eu estou hoje, na minha melhor forma, igualzinho. Tá? Hoje o Augusto foi me ensinar a malhar lá na academia, eu pensei que eu estava na tribulação. Falei, o Senhor Jesus tem que voltar agora, porque eu estou na tribulação. Acho que eu errei meu modelo escatológico, né? Mas quando Jesus voltar, parece, pelas descrições de Apocalipse, que a gente volta junto com ele, certo? E quando ele volta e vence aquela batalha militar, então começa o reino milenar. No começo do reino militar, atrelado aqui à segunda vinda de Cristo, acontecem duas ressurreições aqui, ou dois grupos ressuscitam. É uma ressurreição onde dois grupos ressuscitam. Quais são as ressurreições daqui? Primeiro, os crentes que morreram na tribulação, certo? Parece que eles ressuscitam aqui. E os salvos do Antigo Testamento, parece que eles ressuscitam nesse momento, de acordo com Daniel 12, talvez o texto de Jó, o pastor Marcos já explicou isso. Parece que os textos indicam que a ressurreição deles acontece aqui. E eu acho que é o melhor lugar mesmo para introduzir para deixar essa ressurreição. Por quê? Os irmãos devem se lembrar que um dos propósitos do milênio é que os patriarcas, para que os salvos do Antigo Testamento conquistem o quê? A terra, as promessas do Antigo Testamento, que não foram cumpridas ainda. Então, várias promessas do Antigo Testamento ainda estão em suspenso. Israel não dominou toda a terra prometida. Israel nunca exerceu pleno domínio ali. Quando isso vai acontecer? No milênio. Então parece que esse é o melhor momento para a gente localizar mesmo a ressurreição dos salvos do Antigo Testamento, seguindo ali Daniel, seguindo Jó. Então, nesse momento, junto ali, próximo à segunda vinda de Cristo, você tem a ressurreição dos crentes da tribulação
e a ressurreição dos salvos do Antigo Testamento. E aí começa o milênio, que é o bloco que nós estamos estudando agora, esse reino de 1000 anos. E os irmãos devem lembrar que para alguns grupos, algumas igrejas, alguns teólogos, o milênio não é um reino literal. Para alguns grupos, nós já estamos no milênio, inclusive. Porque o milênio, eles dizem, é o período que começou logo depois ali do primeiro século. Já começa o milênio já. Vai embora. Nós estamos no milênio há 2000 anos já. Eles falam que o milênio é simbólico, é espiritual. Você não pode acreditar que Jesus vai reinar fisicamente aqui. Não pode. Então o milênio é simbólico, é espiritual. Então não tem nada a ver. O trono de Davi é o trono celeste, não é o trono daqui de Jerusalém. Então esses grupos pensam diferente de nós. Nós acreditamos que o reino milenar ele é real, palpável, concreto e literal. E vai ser aqui nesse mundo. As condições desse reino são condições diferenciadas. Quem é que entra no milênio? Nós vimos semana passada com o pastor Marcos. Quem são todos que vão entrar no milênio? A entrada no milênio. Quem é que vai entrar no milênio? Vamos lá. Os salvos. Agora vamos especificar os salvos. Que salvos, né? Vamos lá. Primeiro, quem que vai entrar? Nós vamos entrar? Nós que formos arrebatados. Vamos entrar no milênio? Vamos. Os mortos que ressuscitaram junto com a gente no arrebatamento e foram arrebatados também, eles vão entrar? Vão entrar, beleza. Os crentes da tribulação, que morreram na tribulação, os crentes que morreram na tribulação, eles vão entrar? Vão. Os salvos do Antigo Testamento, que parece que ressuscitam aqui, eles vão entrar? Vão. E os crentes vivos da tribulação, os que não morreram, se esconderam lá do anticristo, fizeram um bunker lá, ficaram debaixo da coberta lá, eles vão entrar no milênio? Mas eles vão entrar no milênio glorificados? Não, eles vão entrar mortais, certo? Então olha só, no milênio vão ter pessoas mortais e pessoas glorificadas. As pessoas glorificadas, elas vão se casar, elas vão ter filhos, elas vão se multiplicar? Não. Certo? O próprio Jesus falou, né, que seremos como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Então, não vai haver casamento entre os glorificados. Agora, os não glorificados, os que entraram no milênio vindos da tribulação, esses, eles vão se casar, vão ter filhos, vão ter uma vida normal? Vão ser como a gente, normal. E isso é importante para você lembrar o que vai acontecer, que nós vamos ver hoje, no finalzinho do milênio. Guardem essa informação. Vai ter gente não glorificada no milênio, e essas pessoas vão ter filhos, vão ter netos, bisnetos, tataranetos, vão ter um monte de gente aí povoando a terra, e essas pessoas não necessariamente serão crentes, certo? As condições naturais do milênio vão ser diferentes do que a gente tem hoje? Vai ser nesse mundo aqui o milênio, certo? A capital vai ser Jerusalém, a Jerusalém que a gente conhece. Mas a natureza vai ser diferente? Isaías fala, né? Mais de um texto Isaías fala que os animais vão se comportar de um jeito diferente. Isaías fala que morrer aos 100 anos vai ser morrer jovem. Não é só morrer com 100 anos, vai morrer na flor da idade, no auge da idade dele. Então vai ter uma circunstância da criação, uma regeneração, que é o que Jesus fala, né, em Mateus 19. Da palingenesia, da regeneração de todas as coisas. É o que Paulo fala em Romanos 8 também. Então é um momento em que essa criação vai ser restaurada. Notem, não é a ausência do pecado, porque isso é só do novo céu e na nova terra. Mas vai ser uma restauração muito substancial, uma grande restauração. Quem vai ser o grande rei do mundo? Jesus. E ele vai reinar de modo democrático, não é? Ele vai fazer plebiscitos, ele vai fazer votações, ele vai falar, olha, se você não quiser seguir, não tem problema, o importante é você estar feliz. É assim que Jesus vai governar o milênio? Não. Como que Jesus vai governar? Como vai ser o governo de Jesus? Vai ser um governo de alguém com autoridade, é uma teocracia. Ele vai dizer para as nações, vocês não querem me adorar? Beleza, não vai chover sobre vocês. Mas como assim? O que importa é o coração, tem que respeitar meu livre-arbítrio. Você fica à vontade para não me adorar, só não vai chover. Eu sou Deus, e eu sou digno de adoração. E
todas as nações têm que me beijar para que eu não me ire. Não porque eu sou um Deus caprichoso, mas porque eu sou digno, o único digno de adoração. Diante de mim, você tem que me adorar. Não tem outra resposta plausível a isso. E as nações que não adorarem a Jesus, então não vão ter chuva, vão ter sanções, vão ter ali um monte de percalços, né, políticos, econômicos, sociais, enfim. Então, isso aí vai acontecer durante o milênio. Ele vai reger as nações com cetro de ferro, é o que diz a Apocalipse, né? Muito bem, nós estamos aqui agora. Nesse finalzinho do milênio, a gente não sabe exatamente quando, acontece algo que pode nos surpreender, mas que não deveria nos surpreender, pelo que a gente vai ver aqui agora. Durante esse período todo, uma informação importante que eu esqueci de falar. Onde que está Satanás? Onde está o diabo? Está preso. Está lá em Bangu. Satanás vai ficar lá. Uma Bangu espiritual. Vai estar lá preso lá no abismo, né? Ele vai estar lá preso. Ou seja, a atividade de Satanás no mundo, a atividade diabólica, vai estar cessada. Ele não vai estar atuando ali, certo? O diabo atua no mundo hoje? No Brasil, então, nem se fala, ele vem tirar férias aqui, né? Mas o diabo atua no mundo hoje. Fala uma coisa que o diabo faz no mundo hoje. O que o diabo faz no mundo? Droga, ok, mas qual que é uma atividade que a Bíblia fala que o diabo continua fazendo até o momento em que ele vai ser expulso do céu aqui na tribulação? Ele o quê? Ele é o acusador, ele nos acusa. Ele está lá. Foi o que ele fez com Jó, não foi? Mesma coisa que o diabo fez com Jó, ele continua fazendo hoje. Fala um outro texto que mostra que o diabo continua em atividade. Um texto do Novo Testamento muito famoso que fala que o diabo continua em atividade hoje, que ele não está preso coisa nenhuma, como alguns pensam. Ele promove, promove o mal, né? Mas um versículo. Ele é um leão, como um leão que anda ao derredor esperando alguém para atacar. Então o diabo está ativo hoje. Tem gente que fala, não, se a gente já está no milênio, o diabo já está preso. Mas prisão não é bem prisão, é uma prisão com tornozeleira. Então o diabo está restringido, ele está restrito. Mas não é o que eu vejo no Brasil, não, e no mundo. Né? Não é o que eu vejo por aí, não. O diabo está bem soltinho, está bem livrezinho, né? Está bem à vontade no mundo. Então, a gente acredita que vai ser só aqui no milênio, no futuro, que o diabo vai estar preso. Todas essas informações são importantes para a gente ver esse evento que acontece aqui no finalzinho. Porque no finalzinho do milênio acontece uma revolta final. Acontece uma última revolta. Aí você fala, mas como, pastor, vai ter revolta no milênio? Só tem lá, só entrou no milênio crente, glorificado, crente vivo que veio da tribulação, os salvos do Antigo Testamento. Como que vai ter uma revolta? Você tem que lembrar que os crentes que entraram vivos, sem glorificação, eles tiveram filhos, que tiveram filhos, que tiveram filhos. No mundo de prosperidade, no mundo de condições restauradas, a população vai crescendo. E vai aumentando ali o número de incrédulos no mundo. Porque, note, não é porque alguém é filho de crente que a pessoa é automaticamente crente. Filho de crente não é crentinho. Isso não existe. E no milênio, esse princípio continua valendo. Essa realidade continua existindo. Os crentes vivos que vão se casar, ter filhos no milênio, vão continuar dando à luz a incrédulos que precisam de arrependimento, que precisam crer em Jesus como seu Salvador. Aí você fala, mas pastor, eles vão estar vendo Jesus. Como que eles vão rejeitar Jesus? Ué, vocês conhecem pessoas que viram Jesus e rejeitaram Jesus? Fala para mim o nome de alguns. Os fariseus. Fala outro nome. Judas. Judas foi companheiro íntimo de Jesus. Andou com Jesus e não era crente. Então basta você ver Jesus reinar para você ser fiel a ele, para você segui-lo? Não. Tanto que as nações, Zacarias 14 fala, as nações vão se rebelar contra Jesus, não querendo adorá-lo. Como que a nação não vai querer? Eles não vão enviar comitiva, vai lá na Venezuela, lá não vão enviar comitiva para esse ditador Jesus aí, ditador russo, não vou a enviar uma comitiva.
e vai ficar lá brigando, que não vai. E é isso. Por quê? Porque está vendo Jesus, mas não crê nele. Não crê nele como Salvador. Ou seja, o mundo vai estar muito restaurado, mas ainda vão existir incrédulos no mundo. Diga, Vivian. Corpo glorificado, ser humano com corpo glorificado e com os outros não. A convivência entre eles não vai assim, já gerar uma espécie de disputa no sentido de... Eu sou glorificado. Não. tipo assim, não é porque eu corpo glorificado, vou estar certificado. Então, eu não vou, mas assim, os que ficam, os filhos, eu vou levar, né? São angelicais, são especiais. A gente não sabe se vai ver, às vezes os incrédulos, eles podem querer olhar para isso como algum tipo de preconceito, acepção, alguma coisa do tipo, né? Não sei. Não sei se isso vai acontecer. A Bíblia não fala em detalhes sobre essa relação. Né? Mas a convivência do crente mortal com o crente ressurreto, ela é possível porque Jesus conviveu com os discípulos quando ele já estava ressurreto. Ele até comeu com os discípulos quando ele estava ressurreto. Né? Lá em João a gente vê Jesus falando, o que vocês têm de comer aí? Né? Lá na beira do mar, lá com peixinho e tudo mais. Né? Então, a gente sabe que o corpo ressurreto convive normal com o corpo, com os não ressurretos. Agora, como que os incrédulos vão ver os ressurretos, aí a Bíblia não fala. Mas pode ser que haja um preconceito, né? Abaixo, os ressurretos, sei lá. Agora, assim, para o crente não glorificado, isso vai ser bom. Porque ele vai ter mais uma garantia do que o corpo dele vai virar quando ele morrer. Olha, eu estou vendo essas pessoas, elas estão glorificadas, eu vou ser como elas. Então, para o crente isso vai ser bom. Hoje nós temos garantias da nossa glorificação porque Jesus ressuscitou. Mas no milênio vai ter mais ainda, porque além de Jesus eu vou estar vendo várias outras pessoas glorificadas. Da terça parte do mundo destruído. Aí, nesse período do milênio, vai se restabelecer como os animais, inclusive a questão de dobro. Durante a tribulação, Deus despeja a sua ira no mundo. Então são terremotos, pragas, animais selvagens, tudo isso. No milênio é um período de restauração disso tudo, de reconstrução disso tudo. Então aquela terça parte que foi destruída... É que assim, não é que deixou de existir, ela foi destruída assim como muita coisa na Terra foi destruída. Então cidades foram destruídas, montanhas foram desfeitas, a topografia do mundo mudou e agora isso vai ser reconstruído. Não que isso vai ser magicamente reconstruído, mas a civilização debaixo do cetro de Jesus, ela vai exercendo aquilo que Adão deveria ter feito lá atrás, que é dominar a criação e fazer com que ela produza coisas boas, com que a tecnologia avance. Até mencionei para vocês que geralmente as pessoas pensam no milênio de um jeito muito medieval, né? O pessoal dançando lá, com saiote grandão, né? Eu imagino o milênio uma coisa super Star Wars, assim. É uma coisa bem avançada. Por quê? As condições estão perfeitas. Jesus está governando. A ciência vai avançar a partir da verdade, não a partir dos mitos que existem hoje, da evolução, da psicologia barata, não. Vai ser um período de desenvolvimento estratosférico no negócio, não sei imaginar isso. Então, eu acredito que essa reconstrução ela vai passar por tudo isso daí, vai envolver tudo isso daí. Uma tecnologia fantástica, assim, vai ser uma coisa que eu acho que assim, a gente não consegue imaginar isso. Tá? Mas, isso tudo durante o milênio, certo? Quem tinha levantado a mão também é Alão. Então, seguindo esse raciocínio, além dos crentes que escaparam da grande tribulação, vai entrar também muito incrédulo. Não, no milênio não entra incrédulo. Eles surgem depois. Por quê? Lá em Mateus, quando Jesus... Serão muitos vivos, como assim? Terão muitos incrédulos vivos ainda.
Quando Jesus voltar. Sim, então é assim. Nesse momento aqui, assim que Jesus volta, ele faz a separação das ovelhas e dos bodes. Quem são as ovelhas e os bodes? Ovelhas são os crentes que estiverem vivos. Esses vão entrar para o milênio. Os bodes não. Nenhum incrédulo vai sobreviver quando Jesus voltar. Muitos vão passar pela tribulação, mas quando Jesus voltar, ele vai falar: vocês são incrédulos para o fogo eterno. Jesus vai executar a sentença naquele momento. Entendeu? Então, no milênio só entram crentes, mas durante os 1000 anos aí nascem incrédulos. Entenderam isso? Tá filmando aqui ainda, Lucas? Que meu relógio apagou aqui, eu não tô vendo. Tá? Então, tô às cegas aqui, tô fazendo voo cego. Você quer dar força aérea aí, me ajuda aí nos aparelhos aí. Então, esse é o milênio. Entenderam isso? Ok? Então a gente tem que com as informações que a Bíblia dá, a gente tem que traçar o perfil dos habitantes do milênio. Então você tem crentes glorificados, crentes não glorificados, e você tem incrédulos, que vão aparecer durante o milênio. E ao final dessa parte da história, acontece a revolta final, certo? Então que é aqui no finalzinho do milênio, antes do juízo final. Depois da revolta final, já é o juízo do trono branco, como é chamado aqui. Aí já é o juízo final mesmo. É onde todos os incrédulos da história ressuscitam. Todos, para serem julgados. Okay? Onde aquele que não tiver o nome encontrado no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Então, aqui é o final mesmo. Então, notem. Até aqui, quem foi que ressuscitou? Até todas as ressurreições que aconteceram. Olha aqui. Ressurreição, 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 ressurreição. Quem foi que ressuscitou até o milênio aqui? Só os salvos. Sejam os salvos do Antigo Testamento, sejam os salvos do Novo Testamento, só os salvos. Quando é que os incrédulos ressurgem? Só no final da história. Para a execução da pena deles. Você fala: mas pastor, eles já não estão no inferno? Eles já estão no inferno. Mas o inferno é um lugar de tormento que envolve corpo e alma. Alma ou corpo? Alma. O inferno não tem corpo e alma. Onde fica o corpo do incrédulo quando ele morre? Aqui agora. Fica na terra, apodrecendo lá. E a alma dele vai para onde? Vai para o inferno. Vocês lembram da história do rico e Lázaro? O Lázaro morreu, foi para o céu, e o rico morreu, foi para o inferno. E lá ele era atormentado. Mas a alma dele era atormentada. Como é esse tormento, a gente não sabe, não tem muitos detalhes. A gente não consegue imaginar o nosso corpo, nós não conseguimos nos imaginar sem corpo. Mas de algum modo há esse tormento aí. Beleza. Aí, os incrédulos que morreram ao longo de todo esse período aqui, e lá no passado também, desde Caim, lá atrás, essa turma, onde que ela está hoje? Onde que está a alma desse povo? No inferno. E onde está o corpo desse povo? Na terra. Já virou o petróleo que você põe no seu carro. Muitos deles já virou o chiclete que você põe na boca. Já virou. Tem jeito. Já virou adubinho de planta, já virou tudo isso daí. Né? Agora, quando é que essa turma toda vai ressuscitar? No juízo final, no trono branco. Aí corpo e alma vão se unir de novo, mas não para a vida eterna, mas para a morte eterna. Então notem, morte eterna é um tormento de corpo e alma. Aí é o lago de fogo, que está aqui no final, né? Que é o lago de fogo. Certo? Tanto que Jesus falou, né, sobre um lugar que Deus manda que faz perecer tanto a alma como o corpo. Como é isso, a gente não consegue imaginar. Eu acho que Deus foi misericordioso com a gente porque nós temos parentes, nós temos amigos que têm esse destino. E se a gente soubesse exatamente o que é essa sensação, essa experiência, nós viveríamos atormentados, desde já. Então, talvez pela misericórdia de Deus, a gente não consegue imaginar como que é um lugar onde o fogo não apaga, o verme não morre e a pessoa está constantemente sob o juízo de Deus. A gente não consegue imaginar uma coisa dessa. Mas os termos que a Bíblia usa são termos de tormento eterno. Inclusive a partir de agora. A partir do texto que a gente vai ler agora, a gente já começa a ver essas descrições aí. Sim. O Hades. Uhum.
é assim, a Bíblia usa várias palavras para se referir ao inferno. E às vezes a Bíblia usa palavras para se referir simplesmente à sepultura, ao lugar dos mortos. Por exemplo, no Antigo Testamento é muito comum você ver a palavrinha Sheol. Né? Então o que é o Sheol do Antigo Testamento? Você vai ver pastores falando, não, porque o Sheol é um lugar, é tipo um purgatório. Você vai ver os pastores inventando um monte de moda. Sheol, na maior parte das vezes do Antigo Testamento, Sheol significa simplesmente um lugar dos mortos, no Antigo Testamento. Ou seja, na mentalidade do judeu, antes do Novo Testamento, ele tinha uma revelação bíblica limitada. Ele não tinha a Bíblia como a gente tem hoje, ele tinha bem menos livros do que nós temos. Então ele não tinha muito clara essas noções que nós temos agora. Eles não tinham muito claras essas noções de morte eterna, vida eterna, novo céu e nova terra. Eram coisas um pouco nubladas, lago de fogo. Eles sabiam que os fiéis, os tementes a Deus, os servos de Deus, experimentariam a vida ao lado de Deus. E os infiéis, os que não creem em Deus, os que se afastam de Deus, a morte perpétua longe de Deus. Morte eterna longe de Deus. Mas eles não tinham muito bem esse traçado com tanta definição. Eles viam como quem tem... como chama quem tem problema de olho? Que não consegue ver de longe? Miopia. Eles olhavam assim, esfregavam, mas eles não conseguiam ver muito definido. Eles sabiam que existia salvação e perdição eternas, mas eles não conseguiam definir isso. Então, muitas vezes, o Antigo Testamento usa a palavra Sheol. E não é porque não é um compartimento do inferno ou um purgatório, não. É um lugar que é comum a crentes e não crentes. É a experiência da morte, é a sepultura. Então, no Antigo Testamento, tem crente que vai para o Sheol. Você fala, como ele vai para o Sheol? Ele vai para o purgatório? Não, é porque Sheol é a morte. Beleza. A gente vai passando e o Novo Testamento vai usando outras palavras. Ele vai agregando a essa visão. Ele vai definindo. Ele vai colocando grau no nosso óculos para que a gente consiga ver com mais definição o que é o inferno, o que é o lago de fogo. Então, assim, não é que existem lugares ou níveis no inferno, né? Conforme a Bíblia vai adicionando palavras, não é igual ao inferno de Dante. Já ouviram falar do inferno de Dante? Você tem os níveis lá, né? O primeiro disco é para os pecadores assim assado, o segundo é para os... Não é isso. Quando a Bíblia usa palavras como Hades ou como Geena, é outra palavra que aparece, a Bíblia, ela geralmente está se referindo ao inferno, como uma realidade presente, que os incrédulos experimentam hoje quando morrem. É o lugar de tormento da alma, certo? Então, quando a gente lê nas nossas Bíblias Hades, boa parte das vezes diz respeito a isso. Né? Tem gente que questiona, às vezes, uma ou outra palavra, mas, assim, do que eu me lembro agora, é inferno. Nas nossas Bíblias é traduzido como inferno. Geena é uma palavra que Jesus usa para descrever o inferno, ou talvez o lago de fogo, né? Porque ele se refere a um lugar, um vale, o vale de Inom, que era onde Israel queimava o lixo, Jerusalém queimava o lixo. E esse lugar ficava com fogo queimando o tempo todo. E para ilustrar um lugar de tormento sem fim, Jesus falou sobre o lugar onde o verme não morre e o fogo não apaga. E ele usou essa expressão, essa palavra, esse lugar, o Geena. Então é outra palavra que Jesus usa para falar do inferno. Ou talvez do lago de fogo, já que ele fala sobre vermes, né? Enfim, enfim, são detalhes que adicionam definição ao que é o tormento eterno. Seja agora na alma, para os incrédulos, seja no futuro de corpo e alma no lago de fogo. E aí Apocalipse fala do lago de fogo. Aí Apocalipse define isso ainda com mais clareza. Ele fala de um lugar onde é o lago de fogo e enxofre. É até curioso você falar lago de fogo, né? Porque é meio contraditório. Lago de fogo. O lago tem água, não é fogo. Né? Então o que é isso? É lava. É um lugar de tormento físico e espiritual. Por quê? O diabo tem corpo. Os anjos têm corpo. Os demônios têm corpo? Não. Mas eles vão ser lançados no lago de fogo. Então é um lugar onde seres espirituais padecem eternamente. Mas os incrédulos vão ser ressurretos e jogados no lago de fogo de corpo e alma. Então é um lugar onde o corpo também padece. Então é um lugar, é o final, é a parada final de todos os rebeldes contra Deus, o lago de fogo. Então quando a gente evangeliza alguém, a gente não está apenas chamando a pessoa à salvação do inferno, em termos presentes. Quando você morrer, você vai para o inferno.
Nós estamos clamando que a pessoa aceite Jesus como Salvador, porque senão o destino final dela não é inferno, o destino final dela é o lago de fogo, de corpo e alma. Quando você evangelizar alguém, você pode falar assim, olha, você sabia que um dia você vai ressuscitar? Ah, é? Eu vou, é. Só que você tem que saber onde e quando você vai ressuscitar. Se você ressuscitar quando Jesus voltar, se você já tiver morrido, beleza, amém, você é um salvo, você creu em Jesus, que eu estou te falando aqui agora, e a gente vai estar junto pela eternidade. Mas se você morrer agora sem Jesus, você vai começar a sofrer desde agora o juízo de Deus no inferno, e no futuro você vai ressuscitar. Ufa, não. Você vai ressuscitar para o seu corpo e alma serem jogados no inferno. É um evangelismo meio explosivo, né? Meio bombástico, né? É muito politicamente correto. Mas, né? Cuidado com as suas mãos, né? Do jeito que você fala. É o seguinte, mano. Né? Se você ressuscitar depois, o bicho vai pegar. Não vai falar assim, né? Tem que tomar cuidado aí. Mas é isso então. Então, a Bíblia usa várias palavras. Ela fala do lago de fogo, ela fala do Guiena, ela fala do Hades, ela fala do Sheol. Mas a gente tem que ver cada uma como indo adicionando definição ao que acontece depois que alguém morre. Especialmente os incrédulos, aí no caso do inferno e do lago de fogo. Certo? Mas ela tem, mas a gente também tinha o coração duro. Tem só Jesus, só o próprio Deus quebra o coração do incrédulo para que ele acredite em Jesus. A gente também teve o coração duro. Não percebe que ele é mulher, que ele aceita, porque Jesus não Às vezes vai trabalhando aos poucos, né? Lembra de Paulo? Paulo não recalcitrou contra os aguilhões, ou seja, ele ficou tentando resistir até o momento que Jesus falou, chega, agora eu vou transformar seu coração. Aí Jesus entra, quebra o coração de pedra, põe o coração de carne e fala, pronto, agora você é meu. Entendeu? Isso aconteceu com a gente também, né? Aconteceu com a gente. Então, quando a gente evangeliza, a gente não está falando só do inferno para a pessoa. Não é só o padecimento da alma da pessoa. Você peca de corpo e alma, então a sua punição tem que ser uma punição de corpo e alma. Quando Jesus nos salvou, ele não nos salvou somente a alma. A gente pensa, né, às vezes, Jesus salvou minha alma. Ele não salvou só sua alma. Ele salvou sua alma e o seu corpo. Tanto que esse é o fundamento que o Novo Testamento dá em 1 Coríntios, para você viver uma vida santa com o seu corpo, porque o seu corpo foi comprado. E Deus não admite desperdício. Se ele comprou teu corpo, ele vai ressuscitar o teu corpo, glorificar o teu corpo, e para a eternidade ele vai estar lá junto com você, com o teu corpo. Corpo e alma. Mas olha aí o que diz então Apocalipse 20. Guilherme, abre aí por favor pra gente. Vou tirar a linha do tempo, os irmãos já anotaram, já viram aí tudo. Vamos agora para o texto. Apocalipse 20. E eu não vou conseguir explicar o texto todo hoje. Então depois, ou eu ou o pastor Marcos, nós... quer dizer, vamos ver se a gente consegue. Talvez a gente consiga. Olha aí, Apocalipse 20, versículo 7. Sobe o 6, por favor, Guilherme, só para a gente pegar a linha de raciocínio aí. Então, olha lá. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Qual é essa primeira ressurreição? Qual é essa primeira ressurreição aqui do texto? Não é da igreja. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Talvez envolva a igreja aqui. Aqui, se a gente entender primeira ressurreição como um tipo de ressurreição, uma categoria, a gente pode entender que talvez envolva a igreja. Por quê? Porque é uma primeira ressurreição que acontece em vários momentos. Primeiro a igreja, mas não é só a igreja. Quem ressuscita também? Quem morreu na tribulação. Quem morreu antes de Jesus voltar. Então essa primeira ressurreição é do pessoal que entra no milênio. Tanto que o texto fala. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Beleza. Então tá rolando lá o milênio. Entre o versículo 6 e o versículo 7, o milênio acontece. E aí você tem que ir para Isaías, aí você tem que ir para Ezequiel, aí você tem que ir para vários textos do Antigo Testamento que completam a cena do milênio. Porque Apocalipse menciona quase nada, pouquinho do milênio. Então, muitas pessoas falam, vocês baseiam o milênio terreno só em poucos versículos de Apocalipse.
É porque Apocalipse fala pouco do milênio, mas a nossa fé no milênio, terreno, concreto, físico aqui nesse mundo, é baseada no Antigo Testamento e em outras passagens que falam sobre isso, certo? E olha aí o versículo 7 então. Está lá rolando o milênio, tem incrédulos nascendo, nações vão começar a se indispor com Jesus, vão receber juízo por isso. E aí vem o versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Satanás estava preso, lembra? Satanás estava lá preso, algemado lá, não sai. Aí o mundo estava rolando sem a atividade dele, a história estava rolando sem a atividade dele. Aqui, a gente não sabe exatamente quanto tempo antes do fim do milênio. É próximo ao fim. Quanto tempo? 1 dia? 2 dias? 1000 dias? 100 dias? Não sei. Tá? Antes dos 1000 anos terminarem, certo? O finalzinho do milênio. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. É porque ele fez a redução de pena, né? Ele teve um bom comportamento, ele fez trabalhos sociais, ele se comprometeu a fazer atividades socioeducativas, né? Claro que não, né? O diabo continua sendo o diabo. Prova disso é que quando ele sai e faz o quê? Mas, pastor, a saidinha dos bandidos serve para ressocializá-los. Eles têm que ter uma segunda chance. Fala isso pro diabo. Olha aí. Ó a teologia da saidinha aí. Ó como funciona aí. Ó a teologia da saidinha. Solta o diabo para você ver o que acontece. Ele vai falar, gente, eu me converti, meu tempo na cadeia fez eu pensar. Fiquei lá 1000 anos pensando, poxa vida, né? Como que eu fiz isso? Olha só, me rebelei contra Deus. Olha o que eu fiz com a igreja. Não, se converteu, foi na Universal, mudou tudo a vida. Foi isso que vai acontecer com o diabo? Não. Então, por que o diabo é solto? Por quê? Se ele é tão obstinado, por que ele é solto então? Parece que com isso, Deus vai mostrar que o pecado torna o indivíduo obstinado mesmo, não muda, como é o caso do diabo, mas também vai mostrar que existem incrédulos que vão dar ouvidos ao diabo de novo e vão se rebelar contra Deus ativamente, querendo tirá-lo do poder. Então, isso daqui não foge do controle de Deus. Isso daqui, tanto a prisão como a soltura, está dentro do controle de Deus. Não tem juízes corruptos para soltar o diabo lá, a pena caducou, tem que soltar agora. Não. Deus falou, agora está na hora de você ser solto para você seduzir novamente as nações. Então Deus tem um propósito com isso. Lembre, o diabo ele atua com total liberdade? Ele atua no mundo sem responder para ninguém? Não. Acho que é Lutero que falava, né? O diabo é o diabo de Deus. O diabo está na coleira de Deus. Olha lá. Vocês lembram de Jó? O que aconteceu com Jó? O que Deus falou para o diabo? Você pode tocar em tudo de Jó, menos na vida. Então Deus diz até onde o diabo pode ir ou não. E aqui é a mesma coisa. Agora o diabo vai estar solto. Certo? E olha lá. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Isso mostra que a terra é plana. Não, nada a ver. 4 cantos da terra é um modo de falar, né? Norte, sul, leste, oeste, a terra toda. Mas será que existem nações ao redor de todo mundo que vão se rebelar contra Jesus? O texto está falando que sim. O texto está falando que vai ter gente aí de todos os lugares do mundo se rebelando contra Jesus. E aí vem uma expressãozinha que não vai dar tempo da gente ver hoje. Não vai dar. Que é Gog e Magog. Me explica o que é Gog e Magog. Parece trava-língua, né? Gog e Magog, Gog e Magog, fica falando. O que é Gog e Magog? O que é isso? Já ouviram falar de Magog? É o neto de Noé, filho do Jafé, né? É o filho do Jafé. Então, Noé teve 3 filhos, o Sem, o Cã e o Jafé. E o Jafé teve filhos, estou lá em Gênesis 10. Um desses filhos é o Magog. E a única referência que a gente tem é o Magog. Só isso. Quer dizer, a esse indivíduo chamado Magog. Porque na semana que vem, a gente vai ver o seguinte. Tem uma... assim, esse Magog, ele fundou um reino. Esse reino ficava ali na região onde hoje é a Rússia. Guilherme, tem um mapa aí? Você consegue? Desculpa te pegar de surpresa aí. Sei que o pastor Marcos faz isso com mais frequência, então vocês já estão preparados já, né?
Mas lá em Gênesis 10 você tem a distribuição das nações pelo mundo, tá? Pelo mundo antigo ali. E a Magog fica nessa parte aqui, ó, onde hoje é a Rússia. Olha lá. Aqui é Magog. Aqui. Não, é porque aqui embaixo é outro povo. Não, mas não é aqui. É aqui para cima, entre esses mares, alinhado com aqui. Entendeu? Nessa região aqui. Talvez não tão lá para cima assim, né? Mas é um pouco mais para cima aqui. Nessa região aqui, onde hoje é a Rússia. Se fosse muito para baixo aqui, ia pegar só uma perninha da Rússia, né? Nem sei se aqui embaixo é Rússia. Aqui, acho que até aqui é Rússia, né? Ela tem um pedacinho do mar. É o Mar Negro e o Mar Cáspio, né? Mar Negro aqui, Mar Cáspio aqui. E aqui seria mais ou menos essa região. A gente não tem exatamente o limite, né? Mas seria mais ou menos essa região. Talvez um pouquinho mais para baixo aqui. Mas aqui tem outro povo, que eu não me lembro o nome agora, lá em Gênesis 10 aparece. Então ele ficaria aqui um pouquinho mais para cima aqui. Aqui próximo dessa região. Esse Magog fundou um reino. E depois ele desaparece da Bíblia. A gente não ouve muito mais dele. Só que a gente vai ouvir falar dele agora em Apocalipse. E a gente ouve falar dele em Ezequiel. Ezequiel 38 e 39. E aí não dá para ver esse texto hoje, porque é um texto grande. E pode ser que essa referência... Lá, volta para o texto, por favor, Guilherme. Pode ser que essa referência aí a Gog e Magog seja uma referência à profecia de Ezequiel 38 e 39. Pode ser que esses capítulos falem sobre essa revolta final. Mas a gente vai ver isso em detalhes na próxima ocasião. O fato é que, de qualquer modo, parece que Gog e Magog, esses povos do norte, como eles são chamados, onde hoje é ali parte da Rússia, né? A parte mais próxima da Europa, ali da Rússia, parece que esse Gog e Magog se torna uma espécie de título para nações que se rebelam contra Deus, para povos que se rebelam contra Deus. E é o que vai acontecer no final da história de novo. Então, na semana que vem, a gente vê Ezequiel 38 e 39. Agora, se vai ter uma revolta final, a gente aprende algumas coisas, né? Primeiro, condições perfeitas não impedem o pecado, né? As pessoas falam assim, não, se a gente tiver uma boa educação no Brasil, se a gente tiver as pessoas envolvidas com esporte, se as pessoas forem pessoas polidas, educadas, eruditas, o mundo vai ser um lugar melhor, livre de problemas. Resolve alguma coisa? Um mundo melhorado, um mundo no seu máximo potencial, vai impedir que exista pecado? Não. Então a gente tem que tirar esses mitos, né? O mundo tem uma noção muito de uma escatologia realizada aqui, agora, no presente, por meio dessas coisas. Como que você consegue trazer o paraíso para agora? Por meio do esporte, por meio da educação, e você cria as condições perfeitas. Quando você cria as condições perfeitas, então o mal vai embora. O final do milênio mostra que não. O pecado continua existindo. O pecado continua reinando no coração de algumas pessoas. É combatido por Jesus, é claro, mas não vai deixar de existir, não. Enfim, isso nos traz várias coisas para pensar, né? A gente pensa, por exemplo, na nossa casa, né? Naqueles que são pais. A casa do crente é uma casa diferente da casa do incrédulo? O lar do crente é diferente do lar do incrédulo? Deveria ser, né? O lar do crente, ele é comandado por Jesus. Ele é pautado pela palavra de Deus. Ele tem conexões com a igreja, com o povo de Deus. O Espírito Santo atua por meio dos crentes ali. Mas o lar do crente é um lugar livre de pecado? Não é um lugar livre de pecado. Isso nos ajuda na educação de filhos. Não é porque meu filho quer santo. Às vezes precisa pegar a cinta. Vem cá. Não é cetro de ferro, mas o couro machuca do mesmo jeito. Gilberto apanhou bastante o quê? Gilberto apanhou? Gilberto sentiu a cinta de ferro. Mas a gente tem que lembrar disso. O mundo, mesmo o mundo com a influência e a presença direta do próprio Deus, o mundo restaurado, não impede que o pecado reine no coração de algumas pessoas.
ao ponto delas quererem se rebelar contra Jesus. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? As pessoas querendo tirar Jesus do poder? Chega a ser piada um negócio desse, né? Imagina lá em Jerusalém o pessoal protestando lá, abaixo Jesus, ele é um ditador, ele é um fascista, é um genocida, todas essas coisas que a gente vê hoje, vai ter lá, vai ter petista lá também, não tem jeito, vai ter tudo isso aí lá. O pessoal do PSOL vai estar tudo lá, não tem jeito. E você vai ver que essas coisas, elas vão ser resolvidas por Jesus, é claro, mas isso só mostra que o pecado não é anulado por condições perfeitas. No Éden havia serpente. No Éden, Adão e Eva pecaram. O único jeito de nós sermos libertos da presença do pecado, o único momento em que nós seremos libertos da presença do pecado, a nível universal, é no novo céu e na nova terra. Só aí. Até lá, ainda vai ter pecado em algum grau para a gente conviver. Então, isso nos ajuda em várias áreas desde agora, né? Muitas coisas. Como a gente lidar com a nossa família, com a visão que a gente tem de mundo, enfim. Mas na próxima semana a gente vê então o que significa aquela expressãozinha ali, Gog e Magog. Beleza? Certo? Então, vamos orar para terminar e aí estamos despedidos. Senhor, obrigado porque a Tua palavra nos mostra a respeito do futuro. E não apenas para satisfazer a nossa curiosidade, mas para nos ensinar sobre a obstinação do pecado, que o pecado traz no homem, o endurecimento do coração por causa do pecado, a certeza que nós temos de salvação, a certeza que nós temos de um reino que executará a justiça, tão diferente do que nós vemos hoje no mundo. Obrigado porque essa esperança é muito viva na mente dos crentes e pedimos que o Senhor fixe isso no nosso horizonte para que nós encaremos o mundo aqui a partir dessa perspectiva, a partir dessas verdades que aprendemos olhando para textos como esses, para momentos da escatologia como esse que temos estudado aqui. Leva-nos agora em segurança para casa, abençoa o resto da nossa semana e abençoa as nossas atividades nos lugares por onde andaremos, na escola, no trabalho, na família, enfim. Nos proteja, nos livre do mal e nos traga de volta em segurança no final de semana para as atividades aqui da igreja. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.